tudo jóia? Vamos brincar um pouquinho da matemática. Meu nome é Silvana Garofalo e hoje nós vamos brincar um pouco com lados vértices de um polígono. Então, o que é um polígono? O polígono são figuras planas, formadas de segmento de reta e tem que ser fechado. Então, vamos entender isso no nosso dia a dia. Então, se eu tenho, olha aqui, eu tenho uma trave do campo de futebol. Ele é assim, ó, de polígono. E a gente tem que saber identificar para não fazer coisas feias, né? Falar feio, né? No dia a dia. Então, vamos aprender o que é um polígono. Então, olha lá, ó, na trave, né, de futebol. Olha aqui, ó. Ele é formado de segmento de reta, que é retinha aqui, ó, um pedacinho da reta. Segmento da reta é um pedacinho de reta, que tem princípio e tem um fim nela, certo? Olha aqui como a tela aqui, ó, da trave do voo, tá assim, ó, de polígonos. Cada quadradinho desse é um polígono. Olha, outra tela, né, de trave de gol. Olha que bonitinho, né? São formatos e é chamado de polígono. Quantos lados eu tenho? Aqui tem um segmento de reta, aqui tem outro segmento de reta, aqui tem outro segmento de reta, outro segmento de reta e outro segmento de reta. Então, polígono, ele é caracterizado, é falado que é polígono porque ele é só formado de segmento de reta e é fechado. Então, esse daí, um polígono. Vamos destacar mais esse polígono. Olha, ele é formado só de segmento de reta, como eu falei para vocês. Então, vamos ver nomes particulares, né, que tem nos polígonos. Então, tem o polígono, vamos tirar a figura, né, porque no livro seus vem a figura, mas voltando lá, né, na nossa tela, você vai encontrar esses polígonos no dia a dia, de forma que você tem que observar e conhecer para falar que tipo de polígono que às vezes precisa, né? Vai que você vai pedir um vidro diferenciado. Aí você vai falar assim, ah, é uma figura. Não, você tem que saber que tipo de polígono é esse. Então, vamos lá. Aqui, ó, é o segmento de reta. Então, ó, segmentos de retas. Só que tem que, na figura polígono, segmento de reta, a gente não fala que é segmento de reta. A gente fala que é o lado do polígono. Então, eu tenho vários lados nesse polígono. Então, o polígono, né? Eu vou ter o lado e o polígono aqui a gente vai contar quantos lados tem para dar o nome dele. E o que é vértice? Vértice, gente, é o encontro de dois lados, tá vendo? Esses dois lados, o ponto de encontro, esse espaço que cria aqui, ó, esse ponto de encontro dos dois lados ou dos dois segmentos de reta, aqui que a gente chama de vértice, esse ponto mais alto aqui, ó. Certo? Então, para eu saber qual que é o nome do polígono, eu tenho que contar os lados. Então, vamos contar. Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, quantos vértices eu tenho? Contando os meus vértices, ó, eu tenho 6 lados, contando os vértices aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 vértices. Então, vamos lá. Ao contorno da casa. Essa casa é uma casa de Frutal, Minas Gerais, né? Como você sabe, eu estou à procura de você nesse estado de Minas Gerais. Você é de Frutal? Conta aí pra mim. Ou você conhece Frutal? Vamos lá. Então, o contorno da casa, olha lá, eu tenho uma casa, né, que está em Frutal,
E o contorno dela? Para ser verdade, a maioria das nossas casas, ela tem muito esse contorno, né? Tem contornos diferenciados? Tem. Mas a maioria é em cima desse contorno. Então, vamos lá. A figura, né, do contorno é uma figura plana, né? Então, plana é ser uma face só, assim, ó. Só tem uma parte aqui, ó. Uma face. Plano. Como se fosse uma folha que você conhece. Plano. Ela é, sim, um contorno, forma, né? Uma figura plana. O contorno é formado só de segmento de reta, porque para falar que é polígono tem que ser somente de segmento de reta, né? Tem que ser aquela linhazinha somente de segmento de reta. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, só segmento de reta, 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 certo? Não tem nenhuma curva. Então, eu sei que a lateral ali é formado só de segmento de reta, né, a lateral da casa. Então, ele é um polígono. Também a gente tem que verificar se é fechado. Ou seja, tem uma abertura, né, na figura aqui, ó, do contorno, como se fosse uma área, né, uma abertura que não continua. Então, já que está fechado, né? Então, é sim, fechado. Então, só depois que eu verifiquei todos esses pontos que eu posso afirmar se a figura é polígono ou não polígono. Certo? Então, eu posso afirmar que é um polígono. Quantos lados eu tenho? Então, vamos voltar. Lados da figura, ó. É o segmento de reta que a gente chama de lado. Quantos lados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 lados. Quantos vértices tem esse polígono? Vamos contar? 1, né? Primeiro, vamos encontrar o vértice. Dos dois lados, aonde tem um encontro? Aqui é 1. Eu tenho os dois lados, ponto de encontro dos dois lados é outro vértice. Tem um lado, o outro lado, ponto de encontro, o vértice. Tem um lado e outro lado, qual que é o ponto de encontro? O vértice. Tem um lado, o outro lado, qual que é o ponto de encontro? Outro vértice. Então, quantos vértices eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 vértices. Voltando aqui, ó, que eu já tenho o nome aqui. Então, vamos lá. O lado tem 5 lados e 6 vértices. Então, essa figura a gente chama de pentágono. Então, no polígono, são todas as figuras formadas de segmento de retas e é fechado. Porém, a gente começa a dar nome quando a gente conta, porque aí a gente vai mostrar exatamente qual que é o nome através do lado. Então, se eu tenho 5 lados, a figura chama pentágono. Então, vamos aqui, ó, só para a gente começar a entender o nome do polígono. Vamos ver? Aqui é uma figura, vamos ver se é um polígono, é uma figura formada somente de segmento de reta. Então, vamos lá. Ele tem 3 lados. Aqui, quantos vértices eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 vértices. Então, se é uma figura de 3 lados e 3 vértices, essa figura chama triângulo. Vamos à próxima figura. Eu tenho quantos lados? Ó, 1, 2, 3, 4 lados,
certo? Então, registrei 4 lados. Vamos lá, tem 1, 2, 3, 4 vértices. O encontro dos lados, 4 vértices. Se é 4 lados e 4 vértices, ela é chamada de quadrilátero. Aí você fala assim, Silvana, me conta, vértice, lado, mas quadrilátero não seria quadrado ou retângulo? Aí já são nomes particulares de um polígono quadrilátero. Porque aí tem que acrescentar mais algumas especificidades, mais alguns pontos que tem que ser observados para falar se é quadrado ou retângulo, ou outro nome de uma figura. Eu tenho que primeiro classificar ao lado. Então, toda figura de 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Então, vamos ver. Classificar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, certo? Então, eu tenho 5 lados. Quantos vértices? A mesma quantidade, porque já deu para perceber que está repetindo, né? Quantos vértices eu tenho? 5 vértices também, né? Uma figura de 5 lados ou 5 vértices, ela é chamada de pentágono. Eu trago muito isso daqui para você prestar atenção exatamente, porque as pessoas acham que pentágono e hexágono é aquela figura regular. Não. Você vai falar pentágono, você vai falar hexágono, se tiver a quantidade de lados suficiente para ser pentágono ou hexágono. Então, aqui no caso, tem gente que fala assim, mas eu não sabia que isso é um hexágono. Você vai prestar atenção à quantidade de lados. Contou, então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. O que eu tenho que observar para falar que é um polígono? Ele tem formato só segmento de reta. É segmento de reta ali? É. Certo? Ele tem que ser uma figura plana. É uma figura plana? É. E tem que estar fechado. Tem abertura aqui? Não. Se não tem a abertura, é formado só de segmento de reta e é uma figura plana, então eu posso classificar o lado dele, que ali no caso tem 6 lados, 6 vértices, então é chamado de hexágono. Então, para classificar o nome de uma figura, eu tenho que olhar só o lado, certo? Então, vamos lá. Classificar se é o polígono de acordo com o lado. Então, vamos lá. Quantos lados tem esse polígono? Basta contar. 1, 2, 3, 4 lados. Quantos vértices o polígono tem? 4 vértices. Qual que é o nome mesmo? Nome geral o nome dele é quadrilátero. Vamos lá. Essa outra figura aqui, ó. Quantos lados eu tenho? Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 lados, 5 vértices. Então, qual que é o nome? Pentágono, porque é uma figura fechada, né, em formato só de segmento de reta. E esse daqui? Tem 3 lados, 3 vértices, esse a gente já passou, né? É chamado de triângulo. Então, esse daqui, ó, eu tenho um polígono. Quantos lados tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 lados, 6 vértices e chamado hexágono. Esse daqui, ó, gente, também é um hexágono, que todo mundo costuma falar assim. O hexágono, para mim, é uma figura só assim. Não é. Eu tenho que olhar o quê?
a lateral. Então, é formado de segmento de reta? É formado só de segmento de reta, de linha retinha aqui, ó. Certo? É formado de segmento de reta. Se é formado de segmento de reta e é uma figura fechada e é plana, igualzinho eu falei para vocês, é folhinha assim, ó. Então, isso aqui é um polígono. Que polígono é esse? Só contar os lados agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um hexágono. Olha esse portão. Eu achei chique esse portão, né? Vou ver se eu te acho. Em Campo Florido, Minas Gerais. Esse portão, ele é muito bom para dar exemplos de polígonos. Olha aqui, vamos destacar, né, uma parte do polígono. Apesar de que aqui é cheio de polígono, tá, gente? Aqui, ó, tem outro polígono, o contorno é outro polígono. Então, vamos lá. Vamos contar. Quanto é uma figura plana? É. O contorno é uma figura plana. Estou falando de contorno. É uma figura plana, certo? É formado só de segmento de reta? É. Ele é uma figura fechada? Sim. Porque não tem abertura em lugar nenhum? Sim. Então, é um polígono. Então, eu posso falar que é um polígono. Quantos lados eu tenho? Para falar que polígono que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 lados, 6 vértices. Então, ele é chamado de hexágono, porque é 6, certo? Olha bem essa igreja infama. Essa igreja infama. Vamos ver se é o contorno da porta, né? Nós vamos ver o contorno da porta dessa igreja de fama. Você é de fama? Estou te procurando. Olha, eu quero saber se eu acertei. Eu vou ler o que vocês estão escrevendo. Vocês me contam, que eu quero interagir com vocês. Então, vamos lá. O contorno, ele é uma figura plana? O contorno, sim, é uma figura plana, certo? O contorno da porta é formado só de segmento de reta? Olha aqui, ó. Isso aqui é segmento de reta? Não, teve uma volta ali. Não. Então, se não é, mesmo que ela seja fechada porque é fechado, é um segmento de reta. Então, não é um polígono. Olha essa casa em Divino. Olha o contorno dela. Eu tenho só segmento de reta. É uma figura plana? Sim. É formado só de segmento de reta? Sim. Então, eu posso falar que é um polígono. Que tipo de polígono é esse? Vamos contar? Basta contar os lados. Quantos lados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos vértices eu tenho? 6 também. Então, isso aqui é um polígono, né? Hexágono. Olha essa casa em Mutum. A janela dela é uma figura plana? É formado só de segmento de reta? Sim. Né? A figura da janela é fechada? Sim. Então, é um polígono. Quantos lados eu tenho? 4. Quantos vértices eu tenho? No contorno da janela? 4 também, certo? Então, isso aqui é um quadrilátero. Por hoje é só. Até a próxima aula.